A Bíblia ela é incrível. A Bíblia é como se ela fosse um manual de instrução. A Bíblia nos traz uma fonte de conhecimento incrível e grande. A Bíblia fala de um exército que vem contra Israel com 200 milhões de homens. Do leste de Israel, isso. No tempo que João escreveu isso, não tinha nem 200 milhões de pessoas no mundo. Mas se você pegar os inimigos de Israel, hoje em dia, e os muçulmanos e a China, você põe aí 200 milhões de soldados. Consegue aí ter esse número grande de gente. A Bíblia diz também que o rio Eufrates, ele iria secar. E na Bíblia eles viriam pelo rio Eufrates. Coincidência não? O rio Eufrates está secando. A Bíblia diz também, né? E nos dizia, até diz que nos últimos dias o sol aumentaria, o seu calor ia dobrar, os homens até morreriam, animais morreriam, a terra ficaria seca, pessoas seriam queimadas por conta do aumento do calor. Esse aumento de temperatura já está acontecendo. É o tal do aquecimento global, como mais conhecido em termos técnicos hoje em dia. Muito até diz assim: ah, mas isso é normal. Isso é normal. É apenas aquecimento global. Tá. Pode até ser um nome técnico, né? Mas a Bíblia já não dizia a respeito. Ela já nos avisava, nos alertava. Só deram nome para o acontecido. Então, irmãos, o Apocalipse, eles falam de coisas, acontecimentos que João escreveu, que naquela época, era impossível de acreditar, de existir em tempo, entende? Não fazia nenhum sentido pro tempo em que João escreveu, para a época que ele estava ditando essas coisas, entende? Porque não era para aquela época. Essas escrituras não era para aquele povo daquela geração, e sim para nós. Igual o versículo em que João tem uma visão em que ele via no céu um monte de gafanhotos e também viam estrelas caírem do céu. Se a gente for analisar as estrelas, elas são enormes, elas são quase o tamanho de um planeta. Se uma só estrela caísse na Terra, a Terra ia entrar em colapso, destruiria. Ou seja, ele fez uma autoanálise de algo que ia acontecer, resumindo e tentando explicar com as palavras dele, com a época dele. E se a gente comparar com esses mísseis teleguiados que estão caindo aí de guerra, eles descem como se fosse estrela na calada da noite. Não sei se vocês acompanharam os vídeos lá, quantas bombas desceu do céu, parecendo o formato de estrela realmente. Mas eles, naquela época, jamais ele ia pensar, né, que seria um míssil, que seria bomba. Até para o nosso ver de pessoas normais que não somos de guerra, isso é uma loucura. Cair fogo do céu, bomba do céu. E os gafanhotos, esses drones que a China tem, que estão como arma para guerra. Tem drone de tudo que é tamanho, helicóptero de tudo que é tamanho. E como que João ia escrever com essas palavras? Mas ele tentou descrever. E também ele fala também na passagem que pessoas na nação não poderão comprar nem vender, né? Brancos, magros, pequenos, grandes, preto, branco, não poderá comprar nem vender se não tiver o sinal na mão direita ou na mão direita ou na testa. Rapazes, Apocalipse tá aí, é tão real e tão antigo vindo escrito de João. Estamos vivendo o final da Bíblia. Estamos vivendo o fim dos tempos. O que eu tenho para dizer para a igreja e para os demais é: desperta, acorda, porque o sinal está aí, a tecnologia está aí, a informação está aí, está chegando, está vindo muito rápida. Desperta, porque ainda dá tempo, ele ainda bate a porta, ele ainda é o caminho, a salvação, a entrada, é a vida eterna. Se arrepende de seus pecados, busca o melhor, uma mudança espiritual dentro de si,
Viva Jesus Cristo todo dia. E a Bíblia já tem nos alertado. Que mais sinal a gente precisa? O que mais a gente precisa ver? O que mais a gente precisa saber que Jesus está próximo a voltar? E creio eu que com essa guerra aí que está tendo, que os Estados Unidos está se envolvendo no meio, eu creio que quando eles assinaram o sinado de paz, fizeram uma aliança entre eles, a Bíblia já nos relata que vai ser 7 anos aí, né, de paz. Só que esse tratado de paz ele vai ser interrompido. E na metade desses 7 anos, quem é cristão de verdade, tiver abraçado a causa e está com Cristo, vai ser levado arrebatado. Guarda minhas palavras. Guarde esse vídeo. Lembre desse vídeo. E depois disso, o caos vai iniciar. A coisa ruim vai ficar feia. Aí vai vir a época de destruição total aí. Tem pessoas que estão dentro da casa do pai brincando de ser crente. E as pedras lá fora tá com medo de Cristo voltar. Vamos acordar, gente. Vamos acordar, despertar que ainda dá tempo. João nos alertou, a Bíblia nos diz, tudo bate, tudo corresponde. Essa nova ordem mundial, ela tá sendo feita aí para separação aí realmente do cristão e o mundo jaz do maligno. Essa terra ela já é dominada, ela já é tomada há muitos anos atrás, bem na época que os anjos foram expulsos do céu com o seu braço direito. Acorda, acorda, acorda. Porque ele perdeu a salvação, mas ele quer que você perca a tua também.